Olá pessoal, puxa, estou bem feliz de fazer os vídeos para vocês. Sei lá, eu espero que vocês estejam se divertindo tanto quanto eu me divirto fazendo isso. E enquanto vocês permitirem, enquanto vocês continuarem pedindo, curtindo, vou estar aqui conversando com vocês, tá bom? Espero que isso dure por bastante tempo. Bom, então vamos lá. Então o tema da semana foi sugerido pelo José Newton. Ele pediu para a gente conversar um pouquinho sobre nitrox, tá? Como eu faço os vídeos tanto para mergulhador como não mergulhadores, eu vou tentar explicar de uma forma qual que é a importância disso, como funciona, para que serve, para que ambos entendam do que a gente vai falar essa semana, tá? Senão não faz sentido falar só para um e o outro ficar boiando. Então, muito bem. Então, pessoal, é assim, para quem é mergulhador já sabe que o ar que a gente respira quando a gente mergulha não é oxigênio, né? Como muitos acreditam que seja. O que a gente respira durante o mergulho é ar comprimido. Mas, Magosso, eu não entendi. Qual que é a diferença de uma coisa para outra? É assim, quando eu falo de ar, eu estou falando de 21% de oxigênio, que é o que o meu corpo usa, que é o que o meu corpo metaboliza, né? Que é o combustível que a gente usa, mas eu estou respirando também 79% de nitrogênio. Então, quando eu falo de ar, são as duas coisas juntas, tá? 21% de oxigênio, O2, mais 79% de nitrogênio. E para quem já é mergulhador, sabe que o grande vilão do mergulho, ou talvez um dos vilões do mergulho, é esse raio de excesso de nitrogênio que o meu corpo absorve, tá? Por quê? Quando eu respiro esse ar comprimido, né, esse 21% de O2, o meu corpo metaboliza, faz alguma coisa com ele e devolve para o ar, para o meio. O nitrogênio não. O meu corpo absorve esse nitrogênio e ele vai acumulando durante o mergulho. Então, esse excesso de nitrogênio, ele pode acarretar alguns problemas para a gente, tá? Que eu não vou entrar em detalhes no vídeo hoje. Muito bem. Então, eu tenho a possibilidade de, quando eu vou encher o meu cilindro, ou quando eu vou alugar um cilindro, pedir para o Dive Center, ou para o local lá que vai alugar esse equipamento para mim, para mexer nesses percentuais do oxigênio e do nitrogênio. Só que para eu fazer isso, eu preciso ser habilitado a mergulhar ou usar uma mistura diferente de ar, que não seja 21% de oxigênio e 79% de nitrogênio, tá? Para isso, tem um curso de especialidade que a gente chama de nitrox, ou ar enriquecido, ou EAN, é tudo a mesma coisa, tá? De repente, conforme as pessoas com que você vai conversando, isso pode ser apresentado de uma maneira diferente. Então, nitrox, ar enriquecido ou EAN é tudo a mesma coisa, tá? Esse curso, pessoal, para vocês entenderem, é um curso rápido, ele dura um dia, não tem check-out, a gente só faz uma avaliação e ele gera uma certificação de especialidade, tá? Isso é uma certificação para mergulhador de ar enriquecido ou mergulhador de nitrox. Muito bem, Magosso, já entendi mais ou menos, mas qual que é a vantagem, qual que é o ganho que eu tenho de fazer um curso desse ou de repente misturar, aliás, perdão, mergulhar com uma mistura de ar diferente? É muito simples, pessoal. Para vocês terem uma ideia, quando a gente vai planejar o nosso mergulho, como eu costumo dizer em sala de aula, né? Não é simplesmente enfiar a cabeça na água e sair respirando. Eu preciso aprender a planejar o meu mergulho. E para planejar o meu mergulho, eu tenho duas maneiras para fazer isso. Ou eu uso um computador de mergulho, que eu prometo que qualquer dia eu faço um vídeo só falando dos computadores, ou a gente tem que planejar o nosso mergulho usando uma tabela de mergulho, hein? Que legal. Muito bem, pessoal. Então, vou dar um exemplo rápido para vocês. Se eu for mergulhar
a no máximo 18 metros de profundidade, essa minha tabela aqui, ó, que é uma tabela de ar normal, me diz que eu posso ficar até 56 minutos respirando ar comprimido a profundidade máxima de 18 metros. Ok? Sem novidade? Muito bem. Então, pessoal, a tabela diz que é seguro ficar até 56 minutos a essa profundidade. Isso não significa que todas as pessoas vão conseguir ficar por 56 minutos a 18 metros de profundidade. Ok? Muito bem. Se eu, por exemplo, trocar esses 21% de O2, que é o que tem no meu cilindro lá, por uma mistura um pouco diferente, por uma mistura de 36%, por exemplo, de oxigênio, esses 56 minutos seguro, que eu posso ficar a profundidade de 18 metros, transformam em 125 minutos. Poxa vida, Magosso, que legal! Então quer dizer que a minha capacidade aumenta respirando mais oxigênio? Não foi isso que eu disse. Veja bem, vou repetir. O máximo de tempo seguro que eu posso ficar a essa profundidade são 56 minutos. Ok? Se eu, em vez de usar 21% de O2, usar 36% de O2, esse limite seguro passa de 56 minutos para 125 minutos. Ok? Mas, Magosso, não entendi. Na prática é o seguinte, se é 18 metros, o máximo que você consegue mergulhar for 10 minutos, não importa a quantidade de oxigênio que eu tenha na mistura, você vai continuar com a capacidade de 10 minutos. Mas, de repente, um mergulhador um pouco mais experiente, que ele consegue controlar melhor o ar, poupar um pouco o ar, para esse mergulhador, eu já tenho um ganho de quase o dobro de tempo. Vou dar outro exemplo para vocês, tá? A 30 metros de profundidade, se não me falha a memória, a gente tem 20 minutos de tempo de fundo, tá? 30 metros de profundidade mergulhando com ar normal, 20 minutos. Se eu usar essa mesma mistura com 36% de O2, esses 20 minutos viram 35 minutos. Ok? Eu quase que dobro o tempo. Então, pessoal, para essa profundidade maior, já começa a fazer diferença, tá? Outro ganho que eu tenho bastante em usar esse tipo de mistura com mais oxigênio é o seguinte. Para quem é mergulhador, de novo, já sabe o que eu vou falar agora, mas para quem não é, assim, quando eu vou mergulhar, nos intervalos do mergulho, eu tenho que fazer uma coisa que chama de intervalo de superfície. Lembra que eu acabei de falar que um dos vilões do mergulho é o excesso de nitrogênio que o meu corpo absorve? Então, quando eu faço o mergulho e vou fazer o meu segundo mergulho, eu tenho que ficar um tempinho fora da água, né? Para que o meu corpo, de uma maneira natural, consiga eliminar esse excesso de nitrogênio que o meu corpo absorve durante os mergulhos. Eu, respirando menos nitrogênio, que foi o que eu acabei de dizer, né? Que é a diferença dos percentuais de oxigênio e nitrogênio, consequentemente, superfície, ou seja, o tempo que eu tenho que ficar fora da água entre um mergulho e outro, diminui também consideravelmente, ok? Mas muito bem, pessoal, como nem tudo nessa vida é louros, né? Eu sempre tenho que ter uma troca para equilibrar as coisas. É o seguinte, quanto maior for a quantidade de oxigênio que eu respiro, menor é a profundidade que eu posso chegar, ok? Mas, titio, por que isso? Porque é o seguinte, quando a gente respira oxigênio normalmente do dia a dia, isso aqui me mantém vivo, estou feliz, estou contente, estou tranquilo, tá? Quando a gente respira esse mesmo oxigênio sob pressão, a partir de um nível, que a gente aborda isso bastante no curso, tá? Esse oxigênio, ele pode ser nocivo, tá? Então, daí
a necessidade da gente fazer um curso antes de poder usar esse tipo de ar, para que a gente possa fazer o mergulho de uma maneira tranquila e sempre, sempre, sempre de forma bem segura, tá? Mas, titio, se eu mergulhar com mais oxigênio, o que vai acontecer comigo? Eu vou ficar doidão? Vou ficar elétrico? O ar tem gosto diferente? Não. Então vamos lá, como diria o Jack Stripador, por partes. O ar não tem gosto em hipótese nenhuma. Se o ar tiver gosto, é porque esse ar provavelmente ele está contaminado. Então eu não posso respirar esse ar de jeito nenhum. Então, eu respirando mais oxigênio ou menos oxigênio também não vai interferir em nada no gosto, tá? Vai ficar doidão? Também não vai ficar doidão. Esqueci o que eu ia falar, que o cachorro do vizinho, às vezes, ele me atrapalha nos vídeos. Enfim, então o ar não tem gosto, não vai dar nenhum barato, tá? O ganho efetivo que a gente tem em fazer o uso de ar enriquecido, justamente são essas coisas que eu acabei de dizer para você. Menos absorção de nitrogênio no meu corpo, por consequência, os intervalos de superfície acabam sendo menores, tá? Ah, Magosso, mas eu sempre vou mergulhar em Ubatuba, sempre vou mergulhar em Ilhabela, lá eu faço um mergulho e vou embora para minha casa. Isso faz diferença? Então, pessoal, considerando Ubatuba ou Ilhabela, de repente, fazer um mergulho e ir para casa, eu acredito que não faça tanta diferença na nossa vida, tá? Mas, por exemplo, tem uma coisa que a gente costuma fazer que chama os live aboarding, onde eu tenho a possibilidade de fazer vários mergulhos, com certeza vale muito a pena eu mergulhar com ar enriquecido, por consequência estar preparado para fazer isso, né? Ou outro ponto de mergulho que é bem popular, digamos assim, que o pessoal costuma ir com certa frequência para lá, que é Bonaire, onde você não tem limites de cilindros de mergulho para usar durante o dia, né? E todos os mergulhos são feitos de praia. Então, por exemplo, se o planejamento permitir, dá para fazer 10 mergulhos por dia. Então, pelo excesso, pelo volume de mergulhos que a gente faz, não tem como não usar uma mistura de ar enriquecido para poder fazer essas modalidades de mergulho, tá? Então, pessoal, de novo, o curso ele é bem tranquilo, ele é bem curtinho, um diazinho a gente resolve isso, faz a provinha, ele vai habilitar vocês a ser mergulhadores de ar enriquecido. É óbvio que aqui pelo vídeo eu falo bem rápido, só para vocês terem uma ideia do que eu estou conversando, e de repente, para quem não conhecia, passar a conhecer e seguramente ter acesso a esse curso e se tornar um mergulhador de ar enriquecido. Ok? Então, pessoal, mais uma vez, gratidão pela oportunidade que eu tenho de poder falar com vocês, de dividir o que eu gosto de fazer. Quem gostou, é só curtir. Quem gostou muito, não esqueçam de compartilhar com os amigos, por favor. E não esqueçam da hashtag Titio ok? Então, pessoal, uma ótima semana para todos nós. E eu já estou ansioso para saber sobre o que a gente vai conversar no próximo vídeo, ok? Muito obrigado, uma ótima semana para todos nós.